Olá! Ontem nós estreamos, no vídeo anterior, nós estreamos a leitura deste livro chamado Elas por Elas. É uma coletânea de crônicas, editado pela Pedro e João Editores. É uma coletânea onde 7 mulheres, que eu vou citar os nomes agora: Aline Lages, Anabela Tombolato, Carla Alessandra Ferreira, Carla Sortino Bassi, que é inclusive a organizadora da coletânea, Hélida Pauline, Márcia Galo, Marisa Lima Gonçalves. Essas 7 mulheres compõem então esta coletânea de crônicas. Ontem eu li para vocês a dedicatória, li também o prefácio e um texto falando sobre o universo feminino. Hoje eu vou ler para vocês um outro texto. Este é de Carla Alessandra Ferreira e o título é Nossa Ação Coletiva. A princípio, essa ação coletiva se deve a uma pessoa em comum, a qual tem o poder de incentivar, animar e estimular qualquer um à sua volta. Uma pessoa não nascida para o singular, pois ela é plural em tudo o que faz. De repente, sem aviso prévio, nem data ou hora marcada, ela envia uma mensagem afável, demonstrando um carinho inigualável e um convite individual. Geralmente, para mim, é irrecusável, e acredito que também foi para as demais autoras, expondo uma nova aventura. E que aventura! Escrever um livro com pessoas até então desconhecidas, sendo ela o nosso elo. Após obter as confirmações, o grupo foi formado. As regras foram chegando timidamente, para não assustar e espantar as mais desconfiadas. Os temas sendo apresentados, as datas sugeridas, e assim o nosso coletivo, grupo de seres da mesma espécie, foi tomando forma. Com o tempo, fomos nos conhecendo pelo tipo da escrita, pelas personagens apresentadas, mas as histórias, algumas reais, outras fictícias, a cada quinzena nos surpreendiam. E surpreendendo a todos, cada história guardava consigo um suspense impossível de ser desvendado, não importando o tamanho da nossa vontade enquanto leitores. O desfecho de cada trama não estava na folha seguinte, também não os era encontrado no capítulo vindouro. Afinal, em alguns casos, nem a própria autora conhecia seu desfecho. Nisso, considerando como aqueles assuntos ainda são e continuarão sendo desenvolvidos, experienciados, repensados e melhor elaborados, conforme nossa história individual continua a ser escrita nesse motor de emoções que a vida proporciona. E como afirmou o nosso elo de ligação, pois agora não somos apenas nós autoras, você, leitor, já é parte constituinte desse grupo. Nessa mesma obra, viver é estar o tempo todo experienciando uma atividade. Vou reler. Viver é estar o tempo todo experienciando uma atividade. E nossos finais
podem ser escritos e reescritos conforme as nossas vivências se dão. Dessa forma, finalizamos a nossa obra observando experiências semelhantes, mas contendo desfechos distintos. Não nos importando se era pura imaginação do que queríamos viver ou a realidade do que foi vivido de forma tão intensa que adoraríamos reviver e permitir que vivamos juntos ao serem compartilhadas nessa obra. Enfim, o principal ganho, provavelmente, é poder reexperienciar esses momentos tão importantes para nós, ou mesmo, em alguns casos, colocar nossas imaginações para trabalhar criando essas situações fictícias. Escrever é lembrar, lembrar é reviver. Enfim, escrever é reviver ao mesmo tempo que se vive. Isso. Escrever é reviver ao mesmo tempo que se vive. Muito bom. Agora o texto da Márcia Galo, que, como eu contei no primeiro vídeo, é minha colega de faculdade e faz parte dessa coletânea. O texto dela intitula-se A Escrita e Sua Importância. Desde os tempos dos grupos de humanos primitivos, houve a necessidade de se comunicar e registrar essa comunicação, o que se tornou a força geradora da evolução da escrita. O registro garantia uma perpetuação da cultura dos povos, de sua memória e seus feitos, bem como ajudava em questões administrativas, burocráticas e comerciais, tornando-se um instrumento de grande valor no dia a dia e ao longo dos tempos. Esse trecho está entre aspas e tem aqui um esclarecimento no rodapé. Foi tirado de Maria Helena Machado Lima, Raquel e Santana, Marina, Raquel e Santana. Evolução da escrita, dos desenhos parietais e rupestres ao alfabeto grego. É um livro de 2014, disponível no blog WordPress. Para quem tiver o livro físico, tem aqui o endereço eletrônico. E o acesso dele é desde 30 de abril de 1923. Então, a Márcia tirou esse trecho deste livro, tá bem? Dessa necessidade surgiu a pictografia, ou seja, a forma de escrita pela qual as ideias são transmitidas por meio de ilustrações, e que foi a base da escrita cuneiforme e dos hieróglifos. Estas formas não são consideradas como uma forma de escrita elaborada, mas podem ser consideradas como o primeiro indício de escrita, conforme dados científicos. A habilidade no desenvolvimento do desenho é datada por volta de 40.000 a 25.000 antes de Cristo, quando o homem da Idade da Pedra passou para o Paleolítico Superior, aprimorando seus rabiscos. O material utilizado era a argila, provavelmente trabalhada com os dedos. Há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, surge a escrita cuneiforme dos sumérios da Mesopotâmia, considerada a primeira forma de escrita, sendo composta por glifos que eram sulcos nas superfícies das tábuas de argila. Os sumérios criaram escolas
e desenvolveram a matemática, a religião, a burocracia, etc. O primeiro tipo de escrita egípcia, a hieróglifa, surgiu entre 3.300 e 3.000 a.C., aproximadamente. Era muito utilizada no contexto religioso e funerário, podendo ser encontrada nos relevos, nas pinturas murais, dentro dos templos egípcios, nas tumbas, e era composta por 500 símbolos. Já a origem do alfabeto grego é de difícil datação, uma vez que derivou de outras formas de escrita da antiguidade, como o alfabeto fenício. No século VIII a.C., os gregos iniciaram uma adaptação do alfabeto fenício, transformando as letras ao seu modo de ler. A palavra alfabeto deriva das duas primeiras letras, alfa mais beta. Foram os romanos que instituíram a leitura da esquerda para a direita em linhas, o que permanece até hoje. Um outro dado é que, ao ler as obras de Homero, escritas sem pausa, Aristófanes de Bizâncio, de 250 a 180 a.C., a vida dele, né? Criou as regras de pontuação, semelhante à atual. E Aristarco, 217 a 145 a.C., criou os acentos grave, agudo e circunflexo. Com relação à impressão de textos escritos, era realizada na Grécia desde o século VII a.C. O chinês Bi Zheng inovou criando os blocos móveis nas matrizes de impressão no século XI. Se a prensa foi invenção dos chineses, a impressão em larga escala é de autoria de Johannes Gutenberg, que desenvolveu a tecnologia da impressão. Na Alemanha, entre 1439 e 1440, Gutenberg trabalhou nos diferentes tipos de materiais que utilizaria em sua criação. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, em 1455, na Alemanha. E o primeiro livro impresso no Brasil foi Marília de Dirceu, de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, em 1810. Com o advento das novas tecnologias, a partir da década de 1940, com os primeiros computadores, o trabalho de impressão passou por um processo rápido de evolução, chegando às impressoras compactas e em 3D em menos de 70 anos. O livro tornou-se algo presente na rotina das pessoas e, atualmente, podemos contar com o livro digital, que pode ser acessado até mesmo por meio dos aparelhos de telefonia portátil e tablets. O que mais importa, para além da forma, é o conteúdo dos textos escritos, sua pertinência e alcance às pessoas, formando profissionais, transferindo informações nas diversas áreas do conhecimento, disseminando filosofias e reflexões, incluindo pessoas por meio das letras e sílabas, provocando lágrimas ou risos e oferecendo oportunidade para que todas as pessoas possam expressar seus estados de espírito e opiniões. Saber ler e escrever é uma condição para a
cidadania. Márcia Galo coloca isso em destaque, colocando essa frase em negrito. Saber ler e escrever é uma condição para a cidadania. No mundo, encontramos diferentes formas de expressão escrita e muitas vezes as pessoas conseguem se expressar mais verdadeiramente por meio da escrita do que da fala. Sem deixar de citar a diversidade de gêneros e propostas editoriais a cada dia mais aperfeiçoadas. Um desses formatos é o processo coletivo, que reúne vários autores na abordagem de um tema, sob a organização de um dos autores, formato muito usado nos meios acadêmicos. Entretanto, as coletâneas literárias são bastante comuns. É o caso desta obra, que conta com a participação de autoras abordando temas diversificados sugeridos e uma só personagem, ela. Aquela mulher que vive em família, em sociedade ou vive só. Uma profissional, uma mãe, irmã, filha, esposa ou simplesmente ela, que se transforma em muitas outras elas quando as autoras exercitam sua imaginação, conhecedoras desse universo feminino. Um processo de escrita coletivo requer disciplina, desprendimento e aceitação das respostas ou críticas que porventura possam advir. Requer dedicação e repetidos exercícios de escrita até chegar ao resultado esperado pelo grupo. Ao mesmo tempo, a escrita coletiva consegue oferecer as várias visões sobre um mesmo tema, proporcionando a apreensão de diferentes estilos e objetivos, que se tornam motivadores para novos estilos e temas. Como participante desse processo, consegue-se apreender o humor, a perspectiva, a formação e diversidade que cada uma materializa em seu texto, deixando à amostra muito de suas vivências, experiências e observações relativas à condição feminina, ao seu entorno e ao mundo em que vive. Enfim, um processo que não é fácil, mas que vai se tornando enriquecedor a cada etapa e vale muito a pena. Que maravilha de texto, não é? Muito bom. Ela vem chegando lá desde os primórdios, né? Até nossos dias. Maravilhoso. Bom, daqui para frente começam então as crônicas, né, de cada autora. Mas ainda tenho aqui duas orelhinhas para ler para vocês. Acho que dá tempo de ler. Compartilho com vocês os bastidores do que aconteceu enquanto escrevíamos este livro, entendendo que este cenário pode ser uma janela para você mergulhar na leitura. Escrever este livro foi uma viagem de 7 mulheres juntas, trocando suas impressões sobre a vida, contando suas histórias do cotidiano, viajando nas viagens das outras, chorando as dores das outras. Ao escrever, enfrentamos os desafios de forma conectada, trocando boas energias. E dessa forma,
Aprendemos sobre vinhos com a Aline Lages. Viajamos para Marrocos com a Anabela Tombolato e para a Austrália com a Márcia Galo. Participamos da premiação Carolina Maria de Jesus, literatura produzida por mulheres do Ministério da Cultura. E fomos classificadas, trabalhando, namorando, cozinhando, rindo e chorando. Fomos embaladas pela trilha sonora que nos inspirava a parar, pensar e escrever, deixando no papel a eternidade de nossa visão, tão efêmera, tão pessoal e tão especial. Leitor, consuma sem moderação, entregue-se à música sugerida e permita-se ao deleite de um momento. Ela fala aqui de música sugerida porque cada autora vai mencionar uma música antes do seu texto. Vou ler a outra orelha. Muitos têm a capacidade de desvendar um universo feminino. O problema está exatamente aí, pois não há um universo feminino. Há vários dentro de um núcleo forte e especial. Muitas mulheres não vão levantando bandeiras sobre seu universo, mas vão lutando, vivendo, caindo, levantando. E como fazem isso? Com leveza, com bravura, com humildade, quando se precisa ter, e com orgulho, quando a situação assim pede. O universo feminino é maior do que alguém possa imaginar, pois as mulheres viajam em suas atividades práticas, produzindo emoção de qualidade e sendo donas de seu próprio espaço sem serem pedantes. Andam com a graça da mulher pelos supermercados, nas férias, em eventos, na própria família, no salão de beleza, no trabalho, na fila e até no luto. Algumas com jornada tripla, mas sempre encontrando um espaço para falar de suas vidas com poesia. O universo feminino é o que ora apresentamos com humildade e respeito àquelas que não podem se manifestar, que não podem apreciar a vida, que estão dependendo de outras mulheres para que possam se libertar e ousar escrever a forma como veem o mundo, assim como nós, que livres tivemos a coragem de falar. Marisa Lima Gonçalves. A outra orelha, desculpe, eu acabei falando da música, esqueci de citar a autora da primeira orelha, que é a Carla Bassi. Tá bem? Esse texto aqui da contracapa está na descrição do vídeo, tá bem? Não vou ler. Tá lá, para vocês lerem. Então amanhã, no próximo vídeo, a gente começa a leitura dessas crônicas, que eu tenho certeza vamos nos embevecer com todas elas. É isso. Então, aguardo vocês aqui comigo no próximo vídeo, para a gente começar realmente a leitura das crônicas, tá bem? Muito obrigada pela companhia de vocês. Peço por gentileza de deixarem seu like, seu comentário. É importante que divulguem essa leitura entre seus amigos, seus familiares, pedindo que se inscrevam aqui no canal, porque o canal tem um propósito muito maravilhoso mesmo, de atingir pessoas que têm dificuldade nas leituras, por qualquer motivo que seja. Tem inclusive o vídeo da apresentação aí no canal que vocês podem assistir, quem ainda não assistiu, para saber realmente por que esse projeto foi criado.
E então é muito importante a divulgação do canal, compartilhem os vídeos, né? Estamos começando agora essa nova leitura, mas temos aí vários livros já lidos. Nosso canal já completou 2 anos, então temos já uma boa playlist, tá bem? De livros bem variados. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!